eu vim trazer um tema muito importante. Eu acho que hoje a gente vive uma geração do reconhecimento do feminino. O que é reconhecer o feminino? É a gente ter autonomia de escolha, a gente ter autonomia de pertencimento. Porque, muitas vezes, uma mulher na menopausa ela não é ouvida. Ela não é acolhida. Sofre sozinha, sofre calada. Porque a gente aprendeu, numa história da nossa transgeracional cultural feminina, a não falar. Quantas mulheres chegam para vocês, ou até nós que estamos aqui, porque nós somos pacientes também, falam, poxa, está difícil, estou me sentindo sozinha. Não está fácil. Eu sei que a gente tem trabalho, a gente trabalha na área da saúde, tem quase todas as principais áreas aqui, nutricionista também, e a gente fala, poxa, eu acho que eu também estou precisando olhar para a minha saúde, mas parece que é difícil, que a gente quer ser autodidata, a gente quer se automedicar, mas é difícil ter essa troca. Se a gente que está na área da saúde já é assim, imagina para quem não é. Quem trabalha com o público de menopausa aqui? Levanta a mão. A maioria, né? Vocês sabiam que a gente bateu o recorde de suicídio na perimenopausa no Brasil esse ano? Vocês sabiam? Mas batemos. E se a gente não aprender de usar da nossa anatomia, nós temos 2 ouvidos e uma boca para ser mais assertiva em conduta, essas mulheres vão passar desapercebidas. Aliás, outro público que está passando todo mês no nosso consultório, todo mês, e a gente não sabe fazer o diagnóstico, são os autistas. Uma vez por mês vai passar uma autista na fase madura e a gente não está preparado para olhar para esse público. Vocês estão preparados para tratar a menopausa de homem transgênero? É o mundo que está chegando. Então, assim, é muito importante a gente saber os principais quesitos da menopausa. Nós já sabemos: osteoporose, doença cardiovascular, área íntima ressecada, a gente tem os fogachos, né? Mas será que é só isso? Será que a gente não precisa olhar de uma outra forma para esse público? Sabendo que a menopausa ela impacta num trabalho socioeconômico muito importante. Se você faz uma menopausa preventiva, olha que interessante a palavra, menopausa preventiva. Será que a gente teria tantas pessoas buscando psiquiatra depois de 50 a mais? Será que a gente teria tantas possibilidades de doença cardiovascular, osteoporose no futuro? A menopausa, pessoal, começa no cérebro e com pelo menos 35, 40 anos. Não é para esperar assim, chegar a 50 anos e reavaliar qual é a conduta que a gente vai ter. Porque ali já se instalou muitas das deficiências que uma mulher precisaria ter. Mas se você começa com 40 anos uma reposição preventiva, qual é o impacto da tua prescrição inteligente com o futuro? Faz sentido? E o tema de hoje, pessoal, menopausa. O caos de 2030. Infelizmente, essas são as palavras que a Organização Mundial da Saúde, a Pan-Americana, o nosso IBGE, todas as grandes instituições colocaram. 2030 é a verdadeira pandemia. Nós vamos bater recordes de cânceres latino-americanos, 67% de cânceres latino-americanos. A cada 42 crianças, uma é autista. Os filhos do Covid, mas as crianças envelhecem. Elas se tornam menopausadas. E o que a gente faz? E sabendo que o autismo tem deficiência de estrogênio, nosso regulador mestre feminino, vou explicar para vocês. Então, a gente tem aumento do risco de suicídio, a gente tem 1 bilhão de mulheres na menopausa até 2030. 1 bilhão. E 100% das mulheres vão passar na menopausa, não tem por onde correr. Nós vamos passar por isso. E se a gente não cuidar dessas mulheres agora, quem vai cuidar de nós? A gente acabou esquecendo que a menopausa é tão importante. Então, hoje, essa aula ela é uma aula mais de conscientização, para a gente abrir o entendimento, aumentando o nível de consciência e rompendo muito da barreira de entendimento sobre as palavras hormônio. Porque se a gente fala hormônio, não, hormônio dá câncer, hormônio aumenta pelo, hormônio engorda, não tem essas, né? As pacientes têm muito disso, né? A gente também, muitas vezes, quando não tem o domínio. Mas será mesmo? Qual que é a verdadeira janela de oportunidade? Então, eu trago esses questionamentos para a gente reavaliar a forma de pensar. Porque a gente está passando por uma situação muito complicada. Uma nova meta promissora a ser cumprida ou uma falha mundial em fornecer realmente o que a gente precisa para o controle de danos no futuro? A gente não bateu a meta, gente, de 2020, antes da pandemia. A gente não conseguiu cumprir todas as metas, principalmente de saúde mental, no mundo. E a gente não cobriu por quê? Porque
porque tem muita coisa acontecendo. A depressão, gente, será a maior e principal causa de carga de doenças no mundo. A gente recebeu um prêmio negativo. Nós somos a nação global de ansiosos. Brasil bateu o recorde de pessoas ansiosas no mundo. É a nação de ansiosos global, perdão. E a quarta nação de depressivos. O que é que a gente está fazendo que a gente não está olhando para esse problema? Nós temos o poder de papel e caneta e um carimbo na mão. O que aconteceu que a gente não olhou para esse problema? Porque está nas nossas mãos, é da nossa propriedade. Lógico que tem milhões de conflitos de interesse, é governo, é lá, aquele monte de coisa. Mas a gente pode fazer a diferença dentro do nosso papel. E aí, como que a gente recebe isso? Quarta nação global de depressivos. A primeira nação global de ansioso. E eu fiz fetal, não sou atuante, eu sou fetóloga, mas não atuante. Cara, a gente sabe que está intraútero. Alguém aqui é fetólogo? Fez medicina fetal? Mas na medicina fetal a gente estuda essa parte todinha da embriologia até a situação toda do feto. E a gente está vendo que é intraútero. Tem DNA passando para essas crianças. Vocês podem me explicar isso por quê? Os filhos do Covid. Os autistas. Isso não precisa nem de PubMed, você pode ir direto no Google, dá um Google. Como que é o número de crianças autistas que nasceram na pandemia? Foi recorde? Como que será que essa genética que está passando intraútero? Como será o futuro dessa próxima geração se a gente não olhar para a ciência, na saúde mental? Olha isso aqui, o mundo não alcançou a maioria das metas de saúde mental para 2020. A depressão será a doença mais comum do mundo em 2030. E a gente tem aqui, pela Mental Health, que a gente teve um cenário muito complicado depois do Covid. Se já era assim no Covid, imagina depois. Quantos de vocês estão tendo muitos casos periódicos de mulheres que estão usando medicação para controlar esses sintomas? Algum antidepressivo, algum ansiolítico, Venvance para acordar, Pax para dormir. Mas eu estou meio gordinha, vou associar um Ozempic. Quantos? E a gente não olha o terreno biológico. E como é que está esse terreno biológico? Como é que está o metabolismo? Como é que isso se sustenta para o futuro? A gente está tendo agora as consequências. E a menopausa, pessoal, ela começa no cérebro. Não é no ovário, não é na gônada. Ah, Fabi, mas começa aqueles calorões. Hipotálamo? O hipotálamo é o centro termorregulatório do corpo. Irritabilidade, ansiedade, tem neurohipófise na jogada. Fabi, eu estou diferente, tem pituitária, tem suprarrenal, tem cortisol na jogada, tem eixo aldosterona e renina mexendo. Todinho mexendo no nosso circuito neuroendócrino. É cérebro. Se você pega as mulheres de 40 a mais, são as mulheres que estão alcançando o auge da sua carreira de profissão. São as mulheres que estão conseguindo se colocar no mercado, estão se colocando no posicionamento, alcançando os objetivos. Ela também é maternal quando se opta pelos filhos. Ela está naquela crescente da maternidade também. É o auge da mulher com 40 a mais. E um belo dia, ela começa a esquecer as coisas. Ela fala, cara, não estou lembrando como é que é mesmo aquilo. Aí lê várias vezes, não consegue absorver o conteúdo. Aí o filho chega para ela e fala assim, mãe, você está meio louca. Quem nunca escutou isso, né? Mãe, você está louca? Você está irritada. Aí o marido fala, ai, você está chata, TPM constante? Não é possível. Quem nunca ouviu isso? E isso é apenas o cérebro falando, cara, eu preciso do estrogênio. Isso é brain fog. Só que brain fog abre campo, sabe para quê, gente, depois do Covid agora? Alzheimer. Entrou a quarta doença agora, gente, Alzheimer. Nós temos a primeira, que é a saúde mental, pós-menopausa, depressão, clássica, ansiedade. Se tem o humor deprimido, mas se torna a doença do CID mesmo, na menopausa não tratada. A segunda, cardiovascular, infarto, AVC, imagina depois do Covid, que é uma doença vascular. Terceiro, osteoarticular, osteoporose, entra uma fibromialgia, agora entrou a quarta, Alzheimer. Complicado, né? E a gente sabe que a transição da menopausa é um estado do neuroendócrino, e especialmente modulada, sabe por quê, gente? Pelo nosso regulador mestre, o estrogênio. Aqui uma analogia rápida. Quem tem mais doença autoimune, homem ou mulher? Isso eu falei com o professor Arthur Lemos, numa conversa paralela nesses congressos da vida. Eu falei, professor,
não sei, mas eu estou achando que está esquisito esse negócio dessas mulheres depois do Covid. O que está acontecendo com a gente ali? Aí a gente ficou pensando, eu falei, professor, tem o estrogênio na jogada. Quem tem mais risco de doença trombótica? Quem tem mais chance de fibromialgia? Infarto? AVC? Somos nós. Só que o estrogênio é o nosso regulador mestre. E muitas vezes a gente deixa de olhar para ele. E ele é um cara muito interessante, que eu vou mostrar para vocês. Detalhe, a gente está falando sempre quando a gente for buscar até referências para vocês estudarem, dentro da escola da ginecologia, que é a minha, eu não encontro tantas informações. Mas na psiquiatria, na neurociência, em vários outros lugares, a gente encontra as verdadeiras informações de onde a ciência está avançando. Então, sempre deixo as referências para vocês e depois eu posso disponibilizar o material. Detalhe, a gente fala muito de alteração de humor, memória, depressão, ansiedade, é tudo modulado pelo nosso regulador mestre, porque a menopausa começa no cérebro. Então, se a gente começa a ver aquela paciente estressada, claro que tem um ecossistema, ela está trabalhando muito, está naquele looping, né, da loucura, passou por um luto recente, está com uma situação pessoal recente, isso só corrobora para aumentar mais ainda o grande problema que tem, o cérebro. Alguém já assistiu aqui o documentário da Oprah com a Michelle Obama na Netflix? Alguém assistiu? Gente, assistiu? Você assistiu um momento que, assim, só para explicar para vocês têm que assistir, gente. Tem várias coisas que vocês não têm que assistir, é uma coisinha rápida. A Michelle Obama está lançando, acho que o ano passado, o último livro dela. E ela é muito uma das melhores amigas da Oprah. E aí a Oprah fez um circuito com ela muito legal, e em Los Angeles foi finalmente esse fechamento do ciclo de lançamento do livro. E as duas estavam conversando. E ali naquele documentário, tem 1 hora e uns 20 minutinhos. Eles falam de profissão, elas falam de família, elas falam de tudo. Mas, quando chega mais ou menos na parte de 1 hora, eu estava lá estudando, daqui a pouco a Oprah pergunta para a Michelle Obama: minha amiga, como é que foi sua M? Aí eu, M? E eu lá, sabe quando você está mexendo no computador, você fala, sobe um alerta, M? E aí a Michelle Obama fala, eu faço terapia hormonal faz tempo. Falei, peraí, gente, é uma Michelle Obama falando, ela tem 58 anos, vai fazer 59 agora. Aí eu falei, e aí ela devolve a pergunta, e para você, minha amiga, como foi? Ela, um desastre. Porque a Oprah foi parar na psiquiatra, porque ela estava entrevistando as pessoas no programa dela, e não lembrava o nome das pessoas que ela estava entrevistando. Ela ia entrevistar e falava, cara, não consigo lembrar. E ela começou a ter uns apagões, ficou com a cabeça meio aérea. E ela falou, cara, eu acho que eu estou com algum problema. Ela suspeitou que ela estava com início de Alzheimer, demência, alguma coisa. E aí ela foi conversar com a psiquiatra. Resumo da história. Oprah, nesse documentário que está na Netflix, fala, eu não deixo de fazer minha terapia hormonal. Porque eu quase comecei medicações e eu não sabia o quanto a gente não foi ensinada a importância da terapia hormonal para um cérebro feminino. Gente, você está falando de Oprah, você está falando de Michelle Obama, são duas personalidades muito de posicionamento feminino falando isso para o mundo. Para o mundo. E a Oprah, na sua vulnerabilidade, falou, eu fui para o psiquiatra e eu não fui educada que a terapia hormonal era tão importante. Principalmente esse cara, que todo mundo muitas vezes tem medo. A gente, como ginecologista, muitas vezes tem medo quando não tem habilidade. Imagina as outras áreas, tá? A nutrologia que está entrando nessa linha de frente com a saúde feminina. Então, gente, a gente tem que olhar para o estrogênio como o professor Osimar Coutinho falava. É o perfume da mulher. O professor Osimar Coutinho tinha uma mão pesadíssima para estrogênio. Eu fui pupila dele direto, de ficar sentadinha lá, só olhando ele atender. Aliás, eu comecei a minha terapia hormonal, gente, com 29 anos, eu tenho 38. Porque foi o professor Osimar que me ensinou a olhar o cérebro como órgão endócrino, porque eu tenho uma doença rara que eu não sabia, eu tenho síndrome de Reds. É uma doença de atleta, eu fui atleta a vida inteira. Perdia 4 quilos por ciclo menstrual. Vivia com Decadron, Dramin e dipirona na veia. A vida inteira vomitava, era uma enxaqueca que não era com aura. Eu estava aqui com vocês, daqui a pouco eu, bum, desmaiava. Que eu bati de carro, gente. Vocês não têm... Acho que Deus ama muito a minha vida e falou, filha, tu vai continuar. Você tem uma missão aí. Você porta-voz né, para muitas mulheres no resgate dessa saúde. E aí eu fui entender o que eu tinha quando o professor Osimar chegou para mim e falou assim, filha, você tem que usar gestrinona, porque eu já tinha ido no neuro. Minha mãe achava que eu tinha um tumor na minha cabeça. Eu fui virada do avesso, gente, lá no Einstein. Nosso colega, que é neurologista, ele falou, Fabi, isso aí é hormonal. Eu era R1, gente.
Falei, gente, eu só entendo de trabalho de parto, episiotomia, partograma, eu não faço a menor ideia como é que trabalha o hormônio. E aí, pois fui até ele, por uma intermédia de uma amiga minha que fazia infertilidade, e ele olhou para mim e fez assim, filha, você precisa usar gestrinona. Eu olhei para ele assim, professor, não sei nem o que é isso. E ali eu comecei a entender como eu talvez não estaria aqui junto a vocês se eu não tivesse tido o entendimento lá atrás, porque eu já estava entrando em antidepressivo, porque a dor era insuportável. É uma dor que pega no ciclo menstrual. Eu não sabia que era dependente hormonal, a gente não sabe. Depois de um tempo, o Pacileu que me deu, Fábio, o diagnóstico. Depois de um tempo que eu fui tratada com a gestrinona, a Mirena, e depois só a gestrinona, o Pacileu falou, Fabi, você tem REDS. Com aquela facilidade que o Pacileu tem de encontrar as coisas simples no mais complexo. Né? Fabi, está tranquilo. Eu falei, cara, é raro, viu, Fabi? Eu falei, que tranquilo, né? Tranquilo. A facilidade, né? Eu passando mal a vida inteira. Mas que bom que eu descobri. Então, gente, eu faço terapia hormonal há 9 anos. E a minha dose hormonal é altíssima para me manter tranquila. Fabi, mas você não vai engravidar? Se eu te mostrar meus folículos, meu ovário, meus exames, quando você faz uma terapia de equilíbrio fisiológica, você não tem, você protege teu terreno biológico, é diferente. Então, eu quero trazer essa visão para vocês. Eu tive que usar estrogênio em um determinado momento desses 9 anos. E me ajudou muito. A gente consegue ter mais criatividade, porque o estrogênio é a criatividade da mulher. É aquela delicadeza, é o discernimento, é a sabedoria. É diferente do homem, que ele tem a testosterona no lobo frontal. Testosterona é o hormônio da inteligência. Por isso que os homens são objetivos, práticos, dinâmicos, eles são assertivos, porque está no lobo frontal. Os hormônios são produzidos no cérebro, e também nas gônadas, e também em outros órgãos, numa suprarrenal, e entre outros. Mas, na sua predominância, é gônada e cérebro. Tem sua função. E a gente esquece de olhar para o límbico. Ele esquece. A gente estuda o sistema nervoso central, a gente estuda o autônomo, a gente estuda tudo. E o límbico? Vocês já experimentaram fazer um corte do límbico, no mesmo corte de um central e colocar um em cima do outro? Muitas doenças vocês vão entender dali. Que a ciência não chega, mas a neurociência chega. Tem medicações que não chegam na alma, mas tem molécula que chega. Tem molécula que vai lá na amígdala, que vai lá no hipocampo, que vai lá no centro do límbico e solta os nós de memórias. Ocitocina é uma delas. Ocitocina é uma molécula límbica. Ela vai na alma e solta os nós do límbico. Por isso que é uma molécula inteligentíssima para a gente usar na menopausa junto com a terapia hormonal inteligente, porque ela é peptídica. E quando você fala terapia hormonal, todo mundo fica com preconceito. Mas se você chega a um hormônio peptídico e fala, cara, um hormônio que traz benefícios na saúde de obesidade, no risco cardiovascular, no Covid, mas ele não cai o cabelo. Ele não vai alterar a tua pele. Você entra com a barreira de não entendimento. Você fala, pô, a ocitocina é um hormônio que eu posso usar. E as pacientes começam a aumentar o nível de consciência em relação à terapia hormonal, sem barreira de tanto entendimento. E olha aqui, são mais de 400 funções. A gente sabe que uma coisa muito importante para a gente entender do estrogênio é que ele faz uma restauração dentro do sistema endotelial. O estrogênio verdadeiro, o beta-estradiol, ele tem um sistema de óxido nítrico endotelial. Então, se a gente tem uma mulher de 40 a mais que passou por um Covid, teve uma situação muito vulnerável do sistema cardiovascular, tem que estrogenizar. Tem que estrogenar. O terreno biológico está pedindo reparo, restauro, porque essa mulher tem risco de ter AVC no futuro, tem risco de ter a hipertensão no futuro. Ela cai dentro da estatística do nosso IBGE até 2030 no caos, todo mundo doente. Mas se a gente estrogenizar de uma forma equalizada, a gente pode evitar danos, pode melhorar esse terreno biológico. Mulheres que têm o quê? Brain fog, depressão, estrogenizar. Autista, tem que estrogenizar. Como é que você trata uma autista, pessoal? Alguém sabe? Porque elas vão passar na frente de vocês todo mês. A estrogenasa tem que estrogenizar, tem que dar efeito gabaérgico para elas. Eu vou ensinar para vocês. Como eu disse aqui para vocês, o estrogênio é o regulador mestre feminino do cérebro, trabalha a homeostase, promove a atividade do sistema límbico. É o límbico que é o comportamento. Se você está com fome, é o límbico. Se você está com sede, é o límbico. Se você está aprendendo, é o límbico. Se você está irritado, é o límbico. Se você está com a percepção que está claro que é dia, é o límbico.
Se você põe para dormir à noite com a melatonina, é o límbico. Quem comanda a gente é o límbico. Ele está acima, tipo, eu falo que é o nosso iCloud, é o límbico. Né? Ele comanda tudo, tem todas as funções, mas a gente não tem noção de como acessar, às vezes, aquilo. Neuroprotetor, estímulo de neurotransmissores, modula os processos inflamatórios. Aqui está errado, esse é feminino, tá, pessoal? Processos inflamatórios de doença de neurodesenvolvimento. Então, como é que faz? Quando que a gente está com o estrogênio como que é o nosso estrogênio endógeno? É pelo ciclo menstrual? Sim. A gente pode ter pela gravidez? Pode. A gente pode ter uma janela da reprodução, a menarca, a menopausa. A gente tem muitas formas de estrogênio endógeno. Lembrando que ele é o marcador de envelhecimento cognitivo e ovariano da mulher. Pessoal, 35 anos é o reloginho cronológico da mulher, concorda? Agora eu vou contar um segredo para vocês. Pode entrar lá no site do IBGE. Você sabia que em 2050 a gente vai bater quarta ou a quinta nação global de centenários? Nossa geração, eu, você, todo mundo que está aqui, nós seremos centenários. Só que existe uma diferença. Uma coisa é você aumentar a expectativa de vida. Outra coisa é você chegar até lá com vitalidade. Não é verdade? Pô, a gente vai chegar até 100 anos. Cara, é uma superação. Mas como é que a gente vai chegar até lá? São mais de 60 anos na menopausa, gente. Pega 100 anos, põe 35, 65% a gente está na menopausa. Nós estamos na menopausa há mais de 50% da vida. E aí, a gente vai parar com 35 anos e vai falar o quê? Aceita que dói menos, né? É isso, né? Aceita que dói menos, né? Espera um pouquinho, vai passar. Quantas vezes a gente não escutou isso? Nós somos pacientes, não é? Quem faz terapia hormonal aqui? Ah, e aquele fundão que não faz? Como é que está o cérebro de vocês, meninas? Como é que está esse cérebro? E a libido? E aí, gente, a gente não tem que começar a mexer nisso? Olhar para isso de uma outra forma? E é isso que a gente tem que olhar e aprender, tá? Outra coisa, como que a gente sabe dos níveis de estrogênio de fora? Claro, contracepção, a terapia hormonal, outras vias de terapia. Lembrando que, gente, o transgênero é também... coisa básica. Esses dias, posso falar porque a pessoa permite. Fui dar aula lá na Eumeco, né? Eu dou aula na Eumeco também. Aliás, Eriquinha, sabe qual é o apelido lá na Eumeco agora? Mini Coutinha. Eles falam, Fabi, vai lá e solta o pitbull. Porque eu venho e falo, gente, vamos, né? Bora fazer terapia. Aí, chega lá, eu estava com 3 chefes minhas da Santa Casa de São Paulo, que eu fiz residência na Santa Casa, as 3 sentadas na plateia. Aí eu falei, poxa, eu estou muito feliz que vocês estão aqui, né, rompendo barreiras de entendimento. Poxa, que legal. A gente está aqui, ainda desconfiados. Não, a gente está aqui para entender a terapia hormonal, porque está todo mundo falando dos implantes, que é uma via mais segura, tem os transdérmicos, que a gente já usa. Aí a mastologista falou assim, mas você sabe, né, Fabi, isso já não é para mama, né? Isso já não é para mama. Eu falei, é mesmo? Então, me explica uma coisa. Como é que a gente faz com os transgêneros? Qual que é o nível de câncer de mama no transgênero? Tanto feminilizante quanto masculinizante. Me explica. Aí ela olhou para a minha cara e falou, ela me batia. Ela rosnou. Ela olhou para a minha cara. Eu disse, que essa menina é ousada, né? Eu falei, uai, mas não é verdade? Você já viu transgênero com câncer de mama, gente? Me explica. Será mesmo que o hormônio dá câncer? Ou é o tipo de hormônio em determinado terreno biológico que pode afetar a complexidade? Porque se uma mulher usa testosterona em altas doses, não biológica, para mudar um gênero, gente, para mudar um gênero, não é? É um gênero. Como é que está a mama dela? Vocês estão igual um meme aqui na minha frente, gente. Ai, Jesus, nunca mais vou voltar. Fabi, nunca mais volta. E a mesma coisa é feminilizante. Você pega um homem para virar, né, o transgênero feminino, como é que é a mama dessa pessoa? Porque o estrogênio e a testosterona são protetivos da mama. O grande problema da mama chama-se progesterona. Por isso que se usa progestina. Não é o trogestão, pessoal. Essa aí é uma conversa que a gente pode ter outro momento, com calma. Mas a progesterona compete com o estrogênio, muitas vezes, na terapia hormonal feminina, na menopausa normal, e pode aumentar as chances daquela progesterona estar predominante no eixo bioquímico. Aí é uma complexa conversa.
e aumentar a alteração daquela cascata de árvore da mama, aumentar a neoangiogênese no útero. E aí tem várias situações por predominância, não é do estrogênio, porque o estrogênio protege a mama. Senão uma menina de 15, 20 anos ia ter câncer de mama. No auge da puberdade? Não faz sentido? Então, a gente tem que começar a reavaliar algumas coisas, né? Pra gente, e são coisas que precisam pesquisar. Eu sou pesquisadora, estou lá no centro de pesquisa. Tudo a gente tem que pesquisar, mas tem coisa que a gente tem que falar. Faz lógica, né? A gente precisa só pedir para incentivo. Cara, comitê de ética, libera aí para a gente entender esse negócio, que a gente sabe que, na prática, é assim que funciona. Só precisamos do veredito. E aí, pessoal, quero mostrar um negócio muito legal para vocês. Tem uma mulher que chama Lisa Mosconi. Alguém já ouviu falar da Lisa? Mayumi já, né? Você não me, né? Minha mentorada, você não me, né? A Lisa, gente, ela é uma mulher inteligentíssima. É uma mulher americana, na verdade é italiana, mas ela nacionalizou americana, e faz 20 anos, exatos, 20 anos que ela trabalha com o cérebro nas mulheres na menopausa, em se tratando de Alzheimer e estrogênio. Nunca foi ouvida. Agora, ela apareceu com a força, junto com Rebecca Glaser, que é da menopausa, junto com Paulina Mack, que é uma psiquiatra que está no NAMS, nosso Colégio Americano de Menopausa. As mulheres estão trazendo à tona a grande verdade da ciência feminina, porque nunca se estudou verdadeiramente o cérebro do homem e o verdadeiro cérebro da mulher. É sempre assim, o ser humano, num grupo de mulheres, mas como que é o cérebro do homem e o cérebro da mulher? Como que é? Porque é ali que estão as diretrizes, né? Então, o que a Lisa fez? A mãe dela teve Alzheimer. E ela sofreu muito. Por ser cientista, neurocientista principalmente, ela falou, cara, eu vou estudar isso aqui porque eu não quero viver, porque eu sei que é genético. E eu não quero passar o que a minha mãe está passando. Como é que eu faço para, através do meu trabalho, será que eu consigo descobrir alguma coisa? Olha que mulher inteligente. E hoje ela é a maior pesquisadora de Alzheimer e cérebro e estrogênio. Ela tem um livro que chama The Brain XX, o empoderamento do estrogênio pelo Alzheimer. E ela acabou de lançar essa semana um livro de menopausa e o cérebro. Convido a vocês a pegar no Kindle e lerem, porque ali está a grande diretriz para 2030. E o que essas mulheres todas estão fazendo? Pegando a menopausa e falando, nós temos que tratar de 8 a 10 anos antes do caos acontecer. Então, todas elas estão trazendo novas diretrizes. Reino Unido, hoje, gente, é o melhor colégio de saúde pública feminina. Enquanto aqui no Brasil a gente está, será que o hormônio dá câncer? Será que acontece algum problema? Lá elas estão, doa para mim a terapia hormonal. Porque eu já sei o quanto isso é importante para mim dentro de uma prescrição inteligente. Porque quando eu dou aula para colegas, a gente tem que trazer o nível de importância. Não é assim, e se a paciente precisar? Não, ela precisa. A gente só precisa saber como, e a gente está aqui para se atualizar. E a gente tem um cronômetro até 2030 para saber usar do terreno biológico para conter danos para o futuro, porque essas mulheres vão passar na frente de vocês cada vez mais. Cadê minha amiga? Você não falou, Fabi, preciso falar com você. Cara, estou pegando cada caso no consultório. Falei, esse é o público que vocês vão atender. Acabou, chegou de fogacho, área íntima ressecada. Você vai chegar com BO. E tu vai ter que resolver. E não vai dar para você começar a dar venlafaxina, desvenla, é isso, antidepressivo. Você não tratou o problema, você fez controle de danos. Mas o terreno biológico você pode mexer. O terreno biológico, que é teu metabolismo, tua epigenética, teu controle do ecossistema, você consegue trazer uma possibilidade positiva para o futuro. Tá? E esse aqui, gente, é o trabalho de 20 anos da Lisa. Esse videozinho aqui. O que ele representa? A Lisa fez, durante 20 anos, um tipo de ressonância com uma termografia cerebral, mensurando o nível do estrogênio antes e depois da menopausa para a doença do Alzheimer, em se tratando de uma comparação com os homens. Então, moçada, nós estamos lascadas, desculpa a palavra. Porque só por ser cromossomo XX, só por ser mulher, entramos na menopausa, nós perdemos 30% da nossa capacidade de energia cerebral. Vocês têm noção disso? 30%. Os homens, cara, vocês estão de parabéns. A testosterona aqui está protegendo vocês. Não muda nada a energia cerebral do homem na andropausa. Muito pouco. Em se tratando de Alzheimer, principalmente. Então, olha que interessante. Dá para vocês verem aqui, né? A alta energia cerebral e a baixa. Ela está alta quando está tudo muito amarelão. Aí eu vou botar o vídeo para rodar, você vai ver que ela vai ficando tudo roxinha. E aí depois a gente vai fazendo as bases comparativas. Então, olha que legal.
Tá tudo bem. Aqui, ó, antes da menopausa, tudo amarelão. Aí vai começar a ficar roxinho, roxinho, roxinho. Tá rodando o vídeo, pessoal? Eu não tenho controle aqui. O pessoal da TI me ajuda. Agora foi, pronto. Aí aqui antes da menopausa, olha lá. Agora ficou tudo roxinho, tá vendo? Antes da menopausa e depois da menopausa, a energia cerebral modulada pelo estrogênio. E aí a gente começa os gráficos. A energia cerebral. Olha o do homem. Não mexe. Mulher perde 30%. Olha o homem. Placas amiloides. Maior risco de ter Alzheimer no futuro. Aumentamos em 20%. Só por ser mulheres, a possibilidade de ter Alzheimer no futuro. Alzheimer é a doença da mulher, modulada pelo nosso regulador mestre. Então, gente, essas são as doenças do futuro. Além de um fogacho no hipotálamo. Então, aqui é o cérebro falando o tempo inteiro. E como que a gente pode combater o risco da doença de Alzheimer relacionada à menopausa? Vocês sabem? Então, chegou uma paciente para você, com seus 48 anos, doutora, estou desmotivada, eu acordo de manhã, não estou legal, eu estou sem perspectiva de vida mesmo, e estou esquecendo muitas coisas. E está diferente, meu marido às vezes fala que você está louca, não é possível, né? Aquela que procura o óculos em cima da cabeça, né? E aí ela chega para você e fala assim, a minha mãe teve Alzheimer. O que você faz? Está na sua frente uma herança genética não controlada que pode vir a dar problema no futuro. O que a gente faz com essas mulheres? Com 48 anos, 45, a gente começa a fazer a terapia hormonal antes do caos acontecer. É antes. Se você chega para uma sua anamnese, a mãe teve Alzheimer, a mãe teve alguma doença, não estou falando que é prioridade, é algo que assim, não é uma regra, via de regra, mas se atenta. Porque nem a próprio câncer de mama é uma herança, depois do projeto Genoma de 2021, a herança genética de um câncer de mama direto de 5% a 7%, ou seja, mais de 90% é a nossa epigenética, o nosso ecossistema. A gente tem a herança, não necessariamente vai startar aquele gene, mas a gente tem que cuidar dele com mais carinho, porque a gente tem uma sensibilidade. Então, pessoal, é antes. Ah, minha família toda tem doença cardiovascular, doutora. Minha mãe é hipertensa, minha mãe já infartou, minha avó é hipertensa. Só que elas não passaram por um Covid. O que a gente faz? Que a mulher tem 40 anos na nossa frente. Tem que estrogenizar. Tem que dar terapia hormonal de uma forma natural, elegante, que eu vou ensinar vocês, que seja no gelzinho, que seja algo mais fisiológico, né? Via oral não é indicado. Aqui, ó, há evidências que a terapia hormonal pode promover a preservação da função metabólica cerebral e, ao mesmo tempo, diminuir o risco de demência e doença cardiovascular, principalmente no período de pós-menopausa. Está no estudo, está na literatura. Uai? Aqui. Isso aqui é um pouquinho, só para vocês entenderem do Alzheimer. Então, os níveis de estrogênio, pessoal, é muito importante, porque ele modula a síntese desse peptídeo. Então, quando o estrogênio está lá bonitão, funcionando, esse peptídeo, que a gente chama de alfa-beta, ele não traz a possibilidade da formação das placas beta-amiloides, que é o grande precursor do Alzheimer. Ele segura um pouquinho. O que é a fosforilação de tal? Ele faz uma distorção todinha dos neurônios pré- e pós-sinápticos. Sabe quando você pega um plástico e coloca um isqueiro embaixo que vai dando uma distorção? Isso que acontece sem estrogênio no cérebro de um Alzheimer pela essa fosforilação. Também tem a parte desse outra sinalização desse peptídeo, todas por conta da modulação do estrogênio. Ou seja, é a base da doença de Alzheimer. Além da genética, além de outras coisas. Mas ele é uma grande importância. E a esquizofrenia, pessoal? Alguém já pegou paciente esquizofrênica? E aí, como é que foi, amigo? O inositol. Você chegou a fazer o que para ela na terapia hormonal? Ótimo. Pregnenolona está proibido, né? Vitamina D fez perfeito. E se eu te contar que é na TPM e na menstruação que elas têm crise da esquizofrenia?
Quando uma mulher esquizofrênica não está sob efeito de controle hormonal, nas vulnerabilidades, na hora que vem aquela na TPM, ela exacerba todo o sintoma da psicose da esquizofrenia, ela entra em mania. Porque tem efeito o quê? Estimulante GABAérgico. É um curto-circuito dos neurotransmissores aqui, a esquizofrenia. Por isso que um dos grandes tratamentos para a esquizofrenia, sabe o que é, gente? LARC. LARC. Fenibutin, mas verdadeiramente falando assim, o que você tem no mercado, assim, que às vezes tem colegas que ainda não chegaram nessa eficiência, mas um LARC. Põe um Cailina nela, põe um Mirena nela, põe um Implanon nela. Por quê? Ela não tem oscilação desse humor. Ela consegue manter estável esse ciclo menstrual. E se ela menstrua, ela pode aumentar a chance de psicose da esquizofrenia. Faz sentido para vocês? Claro que a gente associa fenibutin, a gente associa inositol, a gente associa estrogênio. Aí a gente vai associando as ferramentas que a gente aprendeu. Mas, num primeiro momento, uma esquizofrênica, ela precisa ter o quê? Um equilíbrio da menstruação para a gente começar a pensar e elucidar o resto do tratamento. E as autistas? Sim, com certeza. O DEA é fantástico, porque ele... o DH do ômega? Sim, sim. Sim, ele é fantástico. Sim, fantástico. O ômega é fantástico, o DH. Porque a gente tem o manejo dos neuroinflamatórios, né, que a gente fala. O resveratrol, gente, está sendo muito estudado para doenças de neurodesenvolvimento, inclusive autismo, tá? Coloca lá no PubMed, autismo e resveratrol. Resveratrol e esquizofrenia, resveratrol e Parkinson, resveratrol e obesidade, resveratrol e diabetes. É uma das moléculas promissoras também para controle de terreno biológico. Ômega 3, a ocitocina propriamente dita, e várias outras. Então, hoje, o mundo se abriu para a pesquisa para entender como se controla o terreno biológico para a gente fazer essas associações, porque a gente tem que ter um cronômetro até 2030 que está o caos. Agora, e o autismo, pessoal? Vocês sabiam que o autismo feminino tem uma genética distorcida dos receptores androgênicos e da formação, ou não formação, da DHT e da verdadeira testosterona? As autistas têm uma predominância de uma energia masculinizada, a depender do espectro. Elas não gostam de contato, de abraços. Elas são meio ríspidas, elas são meio grossas, que a gente, né? Não é que elas são grossas, é o jeitão. Elas não têm muito contato, elas são práticas, objetivas, inteligentíssimas. Alguém tem amiga autista aqui? Você tem, amiga? Como é que é? Elas são meio brutas, né? Elas são aquelas brutonas, né? Aquelas mulheres brutonas. Não me toque. Sair para jantar como autista, gente, é desesperador. Sim. Eles estão associados, muitas vezes. O TDA com o autismo é associado. Hiperfoco, essas coisas. Eu tenho uma colega médica que ela está com uma autista, né? Aí ela fala, Fabi, cheguei para ela, falei que eu vou tratar ela com estrogênio, assim, assim, assado. Na outra consulta, ela veio com toda uma biografia do estrogênio para me entregar. Aí eu peguei, eu fiquei quieta ouvida lá. Fabi, ela é mais inteligente que eu não vou saber da conduta? Aí eu falei, calma, amiga. Cara, como é que eu faço? Eu tenho que estudar mais que ela, mas não consigo. Aí eu, calma, amiga, não tem como competir, os caras são bons mesmo. Mas o que acontece? É uma deficiência hormonal o autismo na sua genética do feminino. Então, elas ficam muito mais masculinizadas no sentido de comportamento. Né? Então, ela não tem as variáveis da CYP, principalmente a CYP1, que a gente não tem a conversão, não aromatiza, não resolve. Então, a testosterona fica num limbo. E ela tem uma distorção da sua predominância. E cadê o estrogênio dessa mulher? É deficiente. Então, como é que a gente faz para controlar esse tipo de sintomas? Estrogeniza uma autista. Coloca uma progestina, põe um LARC, outro tipo de progestina. O Nestorone é fantástico para autista. Eu uso Nestorone com autista. Que o Nestorone eu não trouxe para vocês. Mas vocês conhecem o que é Nestorone? A maioria sabe o que é? Vou contar para vocês. Nestorone é uma progesterona, uma 19-hidroxiprogesterona fantástica.
Ele é um implante cilástico, o professor Usimar que trouxe, e ele já é caracterizado como uma contracepção mundialmente conhecida. Esse ano, os Estados Unidos está liberando, pelo FDA, um anel de Nestorone com etinil estradiol, só que é caríssimo, custa $2.000 por ano. Mas o Nestorone é uma molécula cara. Eu uso hoje, eu comecei faz 1 ano e meio a usar Nestorone com a gestrinona, porque eu queria testar. Falei que eu tenho uma alma farmacêutica, gente, eu testo tudo. Eu fiz um pouquinho de farmácia também, por isso que eu olho os hormônios como molécula. É um pouquinho diferente. Então, eu aprendi a fazer implante, aprendi a fazer soro, aprendi a fazer comprimido, que é a mesma coisa que pellet. Então, a gente começa a entender as moléculas. E o Nestorone ele tem uma afinidade com o receptor androgênico de progesterona altíssimo. É como quase que uma própria molécula da progesterona natural. Porém, por ser uma progestina, ela tem a sua individualidade. Ela tem hoje uma ação potente de quase 100 vezes mais que uma progesterona, como molécula. E ela está sendo usada hoje, sabe para quê, gente? AVC isquêmico de artéria cerebral. Então, o Nestorone hoje está sendo utilizado com esse tipo de finalidade, esclerose múltipla e doenças de neurodesenvolvimento. O nosso colega Henke, o Guilherme Henke, o endócrino, publicou agora recentemente Nestorone na via neuroendócrina, né, na neuroinflamação. Então, gente, é uma molécula para muita possibilidade, não é só uma contracepção. É uma molécula que a gente pode avançar no tratamento cerebral. Então, eu tenho pacientes que tiveram AVC de Covid e eu estou com Nestorone com elas. Nestorone e gestrinona. Resposta muito positiva e estrogênio, tá? E aí, gente, aqui, ó, aromatase, a CYP1, que converte a testosterona em estradiol, tem as suas alterações na TEA. E como é que a gente sabe que a mulher tem TEA? Que é difícil, né, gente? Porque os sintomas se confundem muito. Então, por exemplo, sabe aquela mulher que passa uma vida inteira indo num psiquiatra, tem o diagnóstico de depressão, mas não consegue resolver com medicação. Toma uma medicação, não fica bem. Troca a medicação, melhora mais ou menos. Aí ela vai no neuro, o neuro fala que ela é bipolar. Dá outro diagnóstico. Aí ele muda a medicação. E essa mulher vive a vida sob medicação, mas não resolve o problema, porque ela fala, cara, eu melhoro um pouquinho, essa daqui não fez nada. Desconfiem. Porque ela é um TEA. Porque ela pode ser, assim, clássico TEA. Porque o TEA não consegue tratar com esse tipo de medicação, só controla. Então, são mulheres que o tempo inteiro passam por medicações e não se ajustam. Doutora, mudei minha medicação, aconteceu isso. E você fala, cara, não é possível, vai no neuro, vai no psiquiatra. Em resumo, são mulheres que têm esse isolamento, mas nem todas têm isolamento, porque a gente aprendeu como mulher, gente, a fazer o tal do masking. Vocês já ouviram falar o que é masking? A gente aprendeu a mascarar o que a gente realmente gosta. A gente aprendeu a mascarar o que realmente a gente gostaria. A gente aprendeu a mascarar a nossa autonomia de escolha. Imagina uma autista que precisa se sentir pertencente a uma sociedade. Porque dói. Dói. Eu tenho muitas amigas autistas. Muitas. Aliás, eu acho que eu virei imã para autista madura. É muito louco, né? Você começa a falar, imã. Gente, há 2 semanas atrás, eu estava num curso em Cuiabá. Ela me permite falar. E a gente estava dando aula normal de implante, curso de implante, a gente estava lá, foi até impulsionada pelo pessoal da própria Bayer, que estava ali querendo olhar para a terapia hormonal diferente. E a gente estava lá dando aula, e um grupo pequeno, eram 13 ginecologistas. 13. Só tinha mulher na turma, 13 ginecos. E aí tinha uma específica que o pessoal assim, Fabi, ela nunca olhou para a terapia hormonal, fica de olho nela, porque acho que ela vai ter muita solicitação de dúvida. Eu falei, tá bom. E fiquei de olho na colega. Eu sempre falava, você precisa de alguma coisa? Não, está tudo bem. E ela prestando atenção e tudo. Resumo. Aí acabou a minha aula que eu dei de progestina. Ela chegou para mim e falou assim, Fabi, queria falar com você. Eu falei, pode falar. Eu acho que eu tenho bipolaridade. Aí eu falei assim, como assim? Porque eu tomo remédio, não melhora. Já conversei com o psiquiatra e eu, por estudar, sou médica também, eu acho que eu tenho bipolaridade. A sorte, pessoal, é que eu levei uma amiga minha, a doutora Ingrid, ela foi no curso, que eu estou ensinando, gente, psiquiatra a prescrever em terapia hormonal. Olha que maluca, né? Então, eu cato os psiquiatras e falo, vem cá, vou ensinar vocês a prescrever terapia hormonal. E eu tenho várias que estão nesse processo de aprendizado. E a Ingrid foi uma puta de uma psiquiatra de Rondônia. Não, Rondônia? Roraima. Errei. Roraima. Pensa, ela é precursora do REAC, que é uma tecnologia fantástica de neuromodulação, lá no norte. E ela veio até Cuiabá. E eu falei assim, vamos fazer o seguinte,
Vamos conversar com a Ingrid para a gente realmente ter esse diagnóstico certinho? 54 anos. Essa colega tem. Resumo da história. Começamos a conversar, ela falou, Fabi, fiquei internada durante um pedaço da minha vida por lúpus, eu sou lúpica, doença autoimune. Cadê o estrogênio dela? E eu também tenho hipotiroidismo e tenho artrose. Olha o estrogênio dela. E aí foi grave, ela fez ficou internada mesmo por conta da lúpus, fez vários pulsoterapia. E aí ela falou, e sempre tentando usar a depressão como uma via de frente. Resumo da história, um TEA clássico, num grupo de 13 ginecologistas e uma psiquiatra. E aí, quando a gente trouxe o diagnóstico para ela chorava, num alívio. Ela falou, Fabi, hoje eu sei quem eu sou. Porque durante uma vida inteira, eu nunca tive a identidade de quem eu sou, mas eu desconfiava. Mas é muito difícil a gente fazer um diagnóstico da gente mesmo. Aí a porta abria e fechava, essa mulher se irritava, coitada. Eu tive que pedir para trancar a porta para poder ter o entendimento da clínica. Ela estava ficando cada vez mais sensível, então as habilidades ficam mais afloradas. Então, gente, num curso de 13 colegas, a gente tinha uma autista. Cada curso que eu vou, sempre tem um Asperger. Que eu vou dar aula de hormônio, ele traz. Fabi, estou achando que é alguma coisa. É muito mais evidente do que vocês imaginam. Letícia Sabatella. Quem viu essa notícia? Ela usou das artes cênicas para fazer o masking dela. Ela se mascarou com um personagem que ela criou, tipo Fernando Pessoa, um heterônimo, e viveu uma vida. Só que, com 52 anos, ela recebeu o diagnóstico, eu sou autista. É interessante isso, né? Você fala, cara, e agora? Era, há 3, 4 anos atrás, 8 homens para uma mulher, autismo. Era uma doença predominante homem, porque dá testosterona na evidência. Por que será que a gente está batendo 2 para 1 agora? Não é que apareceram mais autistas, é que o diagnóstico, pela primeira vez, do cérebro feminino está sendo feito. Porque abriu para entendimento do Alzheimer, começaram a puxar todas as doenças de neurodesenvolvimento. O autismo é mais comum do que vocês imaginam. Quantas mulheres estão perdendo o emprego por não entendimento de quem elas são? E são inteligentíssimas no cargo, mas é aquele profissional que você não consegue lidar. É só tentar trazer um pertencimento para ela. Opa! E aqui, pessoal, se confunde muito com o quê? Depressão. Até hipotiroidismo se confunde. A paciente tem isolamento, depressão, dificuldade de socialização, alteração do sono, perda da cognição, esquecimento. Aí sempre tem, né, desculpa a palavra, um espírito de porco que fala, eu sou, gente, eu estou com tudo isso aqui. Né? Aí você fala, amigão, peraí, tem um brain fog na jogada também, né? Vamos entender. E como é que a gente faz o diagnóstico? A gente não consegue, porque é clínica, gente, a clínica é soberana. Querida, como foi tua infância? Você conseguiu ter desenvolvimento até os seus 3, 4 anos de idade? Como é que foi? Você conseguiu falar direitinho? E aí você vai começar a ouvir. Eu tenho uma outra colega médica, uma cirurgiã vascular incrível, que ela chegou para mim com menopausa precoce com 39 anos. Foi meu primeiro caso de diagnóstico verdadeiro de autismo. Diagnóstico, ela chegou fazendo estímulo gonadal com pergoveres, acho que é pergoveres, e ela não conseguiu captar muitos ovos, passou por Enlova, que é estímulo hipofisário. Mas, por ser uma médica inteligentíssima, ela frisou tanto, Fabi, eu nunca me senti tão bem. Eu estou neuroativa, eu estou despocada, eu estou operando, eu estou voando. Mas, por ela ser vascular, eu falei, gente, mas ela enfatizou tanto que subiu, sabe, um plim. Sabe assim, subiu um... E ela foi muito enfática. Eu falei, amiga, deixa eu te falar uma coisa. E eu sempre... O apelido dela, gente, nos plantões, era sem noção. Era sem noção. Então, ela chegava no plantão, o que ela pensava, ela falava. Blum. Sabe assim, sem noção? Se você estava toda descabelada, ela falava, nossa, amiga, você está toda cagada hoje, né? Tipo, blum. E aquele dia que você está precisando de um colo, né? Ela chega lá, apurrinha, né? Aí você fala, cara, e ela sempre foi assim. Só que, para ela, foi o jeito dela. Resumo da história. Como eu tinha assim, pensado, falei, cara, isso aqui é um Asperger. Aí pedi para uma amiga minha, que é neuro, fazer um mapeamento cerebral. E a gente tem um mapeamento cerebral que é o russo, é muito legal, alguns neuros têm. E a gente faz tipo um eletro, sabe, do cérebro. E aí pegou lá a onda do Asperger dela. Aí ela veio para mim como uma menopausa precoce,
congelando óvulos, e, bem da verdade, a hipófise dela estava toda inflamada, com bloqueio, e ela era um Asperger. O que eu fiz com ela? Na hora, estesa. Estesa é um anticoncepcional de farmácia que tem beta-estradiol em altas dosagens. Cara, vamos estrogenizar essa mulher para entender o que ela faz. E ela foi melhorando. Ela foi melhorando. Hoje ela está de implante. Hoje ela tem ocitocina, tem NAD, nestorone, estrogênio e um pouquinho de gesterona para controle GABAérgico. Falou, nunca me senti tão bem, Fabi. E para dar o diagnóstico para ela como amiga? Que era minha primeira experiência. Falei, cara, como é que eu vou falar com essa pessoa? Falei, amiga, eu te conheço há mais de 10 anos. Como é que eu dou esse diagnóstico? Foi um alívio, porque eles se sentem o quê? Pertencentes. É isso é empatia, mas eu estou aprendendo também. Então, estou contando, dividindo, porque talvez, em algum momento dessa minha fala, apareceu para vocês alguém. Quem não apareceu alguém para vocês? Pô, eu acho que eu tenho uma pessoa que é assim. E a gente pode olhar para ela de uma forma mais empática. Aqui, gente, só mostrando que tinham 17 participantes autistas menopausadas. Olha que estudo legal. E eles estavam tentando entender os 4 grandes temas que foram identificados na menopausa casal autistas. Tentando entender a consciência e percepção da menopausa, os sintomas e o impacto, e a maneira pela qual a menopausa neurodiversa pode interferir. Resumo. É gravemente o comprometimento de saúde das mulheres autistas na menopausa. É o maior índice de suicídio que a gente tem hoje. E elas nem sabem que elas são autistas, porque não têm o entendimento. Será que a gente está louca, gente, quando a gente esquece as coisas? Alguém já ouviu falar de brain fog? Alguém já ouviu falar? Será que eu estou louca? Sabe quando você tem aquela sensação... Opa. Quando você tem aquela sensação que você fala, cara, eu estou esquecendo tudo. Uai, voltou. Eu estou esquecendo tudo. Eu tento ler, eu não consigo ler, não absorve. Aí eu coloco o controle aqui na sala. Quando eu for ver, onde eu coloquei o controle mesmo? Aí o filho fala, ai, mãe, você está louca, você não sabe nem onde você guardou meu tênis. Você faz 5 minutos que eu pedi para você pegar para mim. E aí começa, gente, aquele cérebro nublado, que aumentou muito por conta do pós-Covid, porque a gente tem sistema renina, angiotensina e aldosterona no cérebro. É o que faz funcionar o homeostase cerebral, é esse eixo. Imagina como está o circuito microvascular lá dentro. O hipotálamo está todo inflamado. E aí, olha o que está acontecendo. Essa é a Pauline Mack, que eu falei para vocês, a psiquiatra que está no Colégio Americano de Menopausa. Prêmio pelo New York Times. Você entra lá no YouTube, você vai ver várias lives dela, vários trechos de TED Talk, e ela falando pelo NAMS, falando do quanto o brain fog abre campo para Alzheimer. E é bem na hora que essa mulher está no auge da carreira dela, 40, 50 a mais, que ela está buscando aquela estabilização de grandes sonhos de perspectiva futura, aí vem o brain fog e faz isso aqui, ó, tum. Passa uma rasteira e essa mulher começa a não se conectar. O corpo não acompanha a mente. E um belo dia ela levanta e fala, cara, não dou conta, estou cansada, estou desmotivada, não levanto. Sabe com quem que aconteceu isso aqui? Lavina McCall, uma das maiores jornalistas entrevistadoras, igual a Oprah, no Reino Unido. Foi por conta dela, que aí tem outra liçãozinha de casa para vocês, que eu vou dar agora para vocês assistirem, que foi por conta dela que grandes diretrizes da saúde feminina estão mudando para 2030. Porque ela bateu lá no Reino Unido com 200 mil mulheres falando, e aí, gente, vocês não vão dar nada para a gente? Chegou lá no Instituto Internacional de Pesquisa e falou, vocês não vão pesquisar a menopausa? Porque eu estou sofrendo. Essa mulher levantou um poder de voz fantástico que o Reino Unido colocou em 2021, decretando revolução da menopausa. E se começou no mundo inteiro a verdadeira proposta da revolução da menopausa, a gente precisa mudar as diretrizes. A gente precisa olhar essas mulheres com acolhimento. Vocês têm Globoplay em casa? Globoplay? Tem 2 documentários para vocês assistirem. Anota aí, moçada. Os mitos da menopausa é o primeiro. 40 minutinhos. Esse daí, gente, quem é mulher vai se divertir. Pega uma taça de vinho, um quitute que vocês gostem, pode ser uma pipoca, pode ser um queijinho, né? E se permitem a se conectar com a nossa história. Os mitos da menopausa e o outro é a mente na menopausa. A mente na menopausa já é, após o decreto da revolução da menopausa, aí entra a Paulina Mack, aí entra o NAMS, aí entra a Lisa Mosconi, que eu falei para vocês. Entram outros cientistas que estão no mundo trazendo as novas diretrizes. Começando a terapia hormonal com 40 anos. É a nova diretriz? Menopausa preventiva. 8 a 10 anos antes do caos, fazer terapia hormonal. Elegante, né? Fisiológica.
Então, pessoal, foi através desse documentário que as diretrizes globais estão mudando. E os homens assistam, claro. E assistem ou com a mulher do lado, porque ela vai te cutucar. Tá vendo? Eu não falei? Você não me entende. Eu não falei? Eu não estou louca, você está vendo? Está todo mundo assim. Que elas vão começar a se justificar, né? Justo, né? Aí, Fábio, tu assiste e você fala, cara, já sei, já entendi. Tem um tal de brain fog na jogada, tem um estrogênio que precisa de ajuda, né? Então, meninos, já estou cantando a bola para vocês assistirem com a esposa e vão tomar beliscão. Já estou cantando a bola antes. E aqui, gente, qual é o diagnóstico de brain fog? Tudo isso aqui, gente. Pode falar, amigo. O segundo chama mente na menopausa. É um sequenciado do outro. É da mesma mulher, chama Lavina McCall. Seguem ela no Instagram também, que ela é fantástica. Inclusive, ela está lançando agora, gente, uma nova campanha. Ela é tão ousada, gente. Eu falei, um dia eu vou fazer igual ela. Eu só preciso ter apoio da política, né? Para não ser presa, né? Porque ela pegou, gente, o terceiro documentário dela. Olha lá, virou salseiro, amiga. Vamos lá. O terceiro documentário que ela vai lançar, gente, é o anticoncepcional trazendo impacto na depressão. Ela colocou uma cartela de Davina MC Call, C-A-L-L. No Instagram você acha ela, Davina. É uma morena de franjinha assim, ó. Ela faz yoga tudo. Achou? Ela mesma. Aí o que acontece? Gente, ela pegou o terceiro documentário dela, provando pela ciência, com todo esse monte de mulher boa no mundo, o anticoncepcional oral de uso prolongado, potencializando a depressão e abrindo campo para doenças de neurodesenvolvimento, Alzheimer. Sabe o que ela fez? Pegou uma cartela de anticoncepcional igual da Ciclo 21, de 21 comprimidos, gigante, acho que é do tamanho desse palco, colocou no meio da ponte de Bridgeton, em Londres, e criou um manifesto. Saiu perguntando para todas as mulheres que passavam naquela ponte quantos anos ela usava anticoncepcional e qual era a saúde mental dela avaliada num questionário de 3 perguntas. E ela conseguiu fazer não só a menstruação científica, mas a popular. E as mulheres falaram, quando eu parei meu anticoncepcional via oral, eu fiquei mais reativa, eu tive mais libido, eu tive mais pertencimento dos meus hormônios. Olha isso. Então, eu falei, o dia que eu puder, eu vou fazer, porque a gente tem que ser porta-voz, né? Juntos, né? Vou botar uma cartela bem grande de anticoncepcional, sabe aonde? Lá na JK, no meio da JK com a Faria Lima. Vou botar ali e vou, o que aconteceu? Não é a Baleia, não é o Santander, porque lá tem tudo, né? Aquele quarteirão. Falei, gente, eu vou botar para a gente fazer uma pesquisa e entender, né? Vocês sabiam, gente, que as mulheres que ficaram mais vezes grávidas têm aumento de 5 vezes de chances de ter artrite e artrose? Ó, começou o burburinho. Vou contar por quê. Quando você é muito reprodutiva, a mulher que ela engravida, ela é muito fértil. Ela tem o quê de predominância, gente? Estrogênio. A mulher que engravida múltiplas vezes, ela tem muito estrogênio na sua predominância. Só que, por ter tanto estrogênio, quando ela chega na menopausa, a deficiência, a sensação de falta é muito maior também, concorda? Olha quem aparece. A gente aumenta campo para quase 5 vezes mais uma artrite, por deficiência do estrogênio. E o Covid, falando em Londres, 500 mil mulheres no climatério e menopausa, o estrogênio age diretamente no sistema imunológico. E progesterona? Aí eu vou quebrar um pouquinho dos conceitos. Progesterona, na palavra latim dela, da etiologia, é o quê? Reprodução. Ela é um hormônio específico e direto da reprodução. Ela aumenta o fator de angiogênese no útero, para aumentar a recepção e a concepção. Ela aumenta a árvore mamária. Ela traz toda a transformação para um ambiente gravídico. A gente quer um ambiente gravídico na menopausa? Então, por que usar da progesterona? É progestina? Mas, Fabi, todo mundo usa, está nos grandes guidelines. Quais? Aonde? Que tem coisas novas chegando? A própria Febrasgo, a nossa Federação Brasileira de Gineco, ela... Acho que é a Febrasgo aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, Febrasgo, tá? Já trago para vocês. Em 2017, se vocês quiserem,
Eu passo o QR Code para vocês. Tem lá o manual Climatério, reposição hormonal no climatério pelas progestinas. Te passei isso, não passei, Mayumi? Está lá, bonitão, o Febrasgo falando de progestina. Aí, o primeiro, na introdução, progesterona é vital, vital para a reprodução. Mas as progestinas têm as suas particularidades individuais de metabolismo, de recepção, do receptor, do tecido que você está sendo trabalhado, para a mulher climatérica. Quando você faz um guideline, pessoal, é macro. É algo macro para diretrizes, mas não é uma individualidade. A progesterona é muito boa, mas quando a depender, se a gente usa, ela começa a competir com o estrogênio, e aí sim pode aumentar riscos de algumas coisas. É a grande maioria dos estudos. Mas as progestinas têm as suas particularidades. Cada progestina, se você aprende a usar, você tem uma terapia hormonal individualizada, verdadeiramente falando. Exemplo, paciente com AVC, hipertensão, pós-Covid, histórico familiar de doença cardiovascular, já está em uso de antidepressivo, de antihipertensivo. Que progestina que a gente poderia usar? Drosperinona. Ela age direto no eixo de renina, angiotensina e aldosterona. Você consegue dar uma low dose e trabalhar o eixo biológico, o terreno biológico dessa mulher com uma progestina que também protege o útero. Toda progestina faz efeito endometrial. Toda. Fabi, eu tenho uma paciente que ela está com depressão, ela está usando antidepressivo, ela está desmotivada, ela tem uma neuroreatividade, tem dores no corpo, uma fibromialgia, comum, né, na nossa prática. Quem que a gente pode usar de progestina? As 19-nortestosterona. Levonorgestrel, Cailina e Mirena. Gestrinona, que é a mesma família. Você pode usar das progestinas para fazer o quê? Low dose. Protege mama e útero? Protege. Mas o fator inflamatório dela, como a gestrinona, usa uma gestrinona numa mulher com artrite. Usa uma gestrinona com uma mulher com depressão e ansiedade. Ansiedade nem tanto, mas a depressão. Low dose. Ela tem uma eficiência porque a gestrinona, gente, tem efeito GABAérgico. Toda a progestina de efeito de 19-nortestosterona, que eu já vou contar para vocês quem são, que é a maior ferramenta do ginecologista no mercado. Ajuda. Então, gente, só para mostrar para vocês, o que a progesterona e os receptores dela fazem. Tá? Quando você fala progesterona, na bioquímica, a gente olha o receptor. Neuroproteção, anti-inflamação, formação de mielina, regulação da neurogênese, preservação da função mitocondrial. Isso é progesterona e progestinas. E aí a gente tem os receptores GABA agonista, que é o principal. Quando você dá uma progestina para uma paciente, põe um Mirena, não melhora a TPM dela? Gestrinona, quem trabalha, não melhora a TPM dela? Tem um efeito no cérebro. Fala comigo, gente. O que vocês acham? Está muito assustado para vocês? É diferente, né? Mas é dose, tá? Pode ser no gelzinho, pode ser em óvulo vaginal, 2 vezes por semana. Vou ensinar vocês a posologia de tudo. Mas só para trazer para vocês, gente, que Febrasgo, a nossa Federação Brasileira de Gineco, está falando na maioria das progestinas empregadas na terapia hormonal receptor GABA. A Febrasgo fala. Por que a gente não olha? Porque quanto mais você usar da progestina, mais você individualiza o tratamento. Uma é para pressão alta, a outra é para o cérebro. Você tem uma outra que é fantástica, tem retenção e lipedema. Lipedema na menopausa, como é que você trata? Tem gestrinona. Tem uma outra molécula que é fantástica para lipedema. Drosperinona. Eixo renina e angiotensina direto é a aldosterona. São progestinas de alto impacto. Ah, está com muita acne. Terapia transgênera. Sabe quem se usa? Ciproterona. Ciproterona é usada para terapia transgênera. Você tem noção do impacto das progestinas na sua individualidade? Ela trata muitas patologias. Aqui, gente, falando da gestrinona, porque não tem como, né? Vamos pegar uma tabela periódica? A gente coloca lá ouro, prata e bronze, certo? A gente tem todas da mesma família, 19-nortestosterona. Quem que é a ouro? Molécula ouro? Gestrinona. E a prata? Levonorgestrel, Cailina e Mirena. E a bronze? Implanon, etonogestrel. Todas são 19-nor. Por que será que a indústria colocou todas as 19-nor para melhor ferramenta do ginecologista? Já pararam para pensar? Ah, vamos para a via oral. A Lurene, controle de endometriose, 19-nor testosterona. É um dianogeste.
todo mundo é 19-nortestosterona. A indústria está falando, a Bayer é a grande líder de avanço da saúde feminina. Por que não colocaram? Porque eu falei para a Bayer, cara, você quer ser um esperto, bota um DIU de gestrinona. Já imaginou um DIU de gestrinona? Cara, ia resolver muito, mas a molécula é muito cara. Ela é muito cara. Então, se colocou uma segunda linha, que é o levonorgestrel. E a molécula da gestrinona, ela tem as suas particularidades, além do preço, para a gente colocar numa grande massa e pesquisa na indústria, né? E olha tudo que ela faz. Não é só TPM, não é só controle da endometriose, do mioma, do sangramento irregular. A gestrinona é uma molécula, gente, de alto impacto anti-inflamatório. Por que vocês acham que ela trata a endometriose, que é uma causa que eu, particularmente, eu não me sinto muito confortável em tratar endometriótica, porque a sensação que eu tenho é que tudo que a gente faz não resolve. É cannabis, é isso, e a sensação, claro, é particular minha, mas assim, a gente ajuda muito essas mulheres, mas elas são muito, é doído o que elas sentem. É uma história que está ali. Então, se você tem uma molécula que consegue impactar um sistema, um ecossistema tão traumatizado que é uma endometriótica, já imaginou uma artrite? Uma depressão? A gestrinona consegue romper a barreira hematocefálica e chegar na hipófise. Então, é uma molécula muito interessante. Então, a gente melhora da libido? Melhora. Mas e os processos inflamatórios? Dores? Gente, fibromialgia. Alguém já usou gestrinona para fibromialgia? Alguém? Como que é, amigo? Maravilhoso, né? Elas... Sim, não estou falando da molécula isolada, tá, pessoal? Estou trazendo ela para a nossa prescrição. Pode associar com o estrogênio. Eu gosto muito de trabalhar com os nutracêuticos, eu vou mostrar muito para vocês agora. Então, a gente tem outros nutracêuticos que, associado, faz o terreno biológico funcionar, tá? E a testosterona no autismo, pessoal? Que eu falei para vocês, ó, além do receptor androgênico, né, tem uma atividade mais alta. A parte genética da aromatase da DHT é o que influencia verdadeiramente uma autista feminino, né? E também é a molécula da inteligência, testosteronagem no lobo frontal. Então, por isso que muitas mulheres na menopausa, elas começam a perder a racionalidade, mulheres grandes executivas, porque está faltando um esteroide primordial aqui no cérebro. Dá testosterona para uma mulher com depressão ou na transição, para ver como ela fica, não é? Vocês já tiveram essa experiência? NAMS, falando, Colégio Americano de Menopausa. Faz uma experiência. Ah, Fabi, como que eu faço? É gelzinho? Pode ser. É injetável? Pode ser. NAMS, uma Deposteron a cada 30 dias. Faz esse teste com uma mulher. O que foi? É vida. Porque está no nosso guideline. Osteoporose, doença cardiovascular, cérebro. Mas, Fabi, é uma testosterona de alto impacto. Sim, vocês sabem que na década de 80, a gente não tinha muita perspectiva de como trabalhar quimioterapia na mama. Coloca lá. Você quer saber sobre terapia hormonal, gente? Década de 80. Ali está as maiores ideias e precursores. É que depois daquele estudo do WHI, que foi extremamente equivocado, e o NAMS já trouxe o posicionamento mais do que várias vezes, principalmente em 2017, as diretrizes, a gente ainda parou no tempo. Mas aquilo não é a nossa base. Mas você sabe o que usava com quimioterapia de mama, gente? Vocês sabiam disso? Primobolan. Primobolan junto com quimioterapia para proteção de câncer de mama. Deposteron. Por isso que mulheres transgêneras, homens transgêneros, não tem nada na mama. A mama é limpa, o intestino é limpo. Porque a testosterona ela é anti-inflamatória. Você só muda o éster, a pontinha da molécula. E aí, cada vez que você muda a pontinha, uma é melhor para articulação. A Deposteron é ótima para ossos e articulação. Aí tem uma outra que é bom para doença autoimune, oxandrolona. Ela foi usada para AIDS. Quem que mantinha o Cazuza no palco? Pacientes traqueostomizados na UTI. Grandes queimados na década de 80, na UTI se dava doses de oxandrolona via oral. Vocês sabiam disso? É que a gente perdeu o entendimento das moléculas pela distorção da não prescrição. Não era nossa, a gente não sabe, né? Durante 20 anos, a gente não foi ensinado a prescrever terapia hormonal e nem entender as moléculas. Aí a indústria parou de pesquisar porque fez groselha com o Comitê de Ética do WHI. O médico falou, cara, não vou prescrever porque isso aí dá BO.
E o público ficou sem informação. 20 anos se perdeu da terapia hormonal. E quem é que ficou? Os hormônios ficaram órfãos. Quem é que assumiu a terapia hormonal? Medicina do esporte. Está errado eles usarem oxandrolona para perder peso? Não, eles estão na escola deles. Para nós, pode ser que não é legal, porque é tudo off-label, muitas vezes. Mas a gente não tem essa autonomia. Estamos tentando recuperar a autonomia de prescrição, porque uma oxandrolona ajuda muito a doença autoimune. Coloca numa esclerose múltipla oxandrolona para você ver, com estrogênio. Se essa mulher não vai ter um benefício, vai ficar melhor sem as medicações imunoterápicas dela. Porque a gente tem que mexer em terreno biológico. Não estou falando que é substitutivo, mas a gente sempre tem que olhar o paciente e a clínica é soberana. E tem estudo, tem ciência. A gente que não se atualizou. E agora está vindo à tona tudo da década de 80 de novo. E o Covid? Inibição de citocinas pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, resposta autoimune, estresse oxidativo, disfunção endotelial. Gente, testosterona foi um aliado no pós-Covid. Eu tenho colegas que colocavam Deposteron e Durateston no bolso, ia lá para o Anhembi, que foi montado em São Paulo, e tinha que escolher, ou eu estubo esse ou eu estubo aquele. Quem é mais grave? Ah, esse aqui vai ficar estubado. Não tinha vaga, dava dose escondida. Para vocês, eu posso falar, somos colegas. Quem que conseguia tirar? Foi muita gente que ficou na linha de frente no Anhembizão, a gente tinha que enfiar no bolso e tirar. O cara, 2, 3 dias, estava bem. Porque a gente, naquela loucura, vocês têm noção, quem trabalhou no Anhembizão, vocês têm noção do que era aquilo? Era desesperador. Você estava como juiz de vida, um Deus, praticamente. Isso é errado. Quem que tem mais possibilidade de vida? Cara, era desesperador. O que a gente fez? Usou das ferramentas que tinha. E as pessoas, naquele pequeno N, ajudavam, melhoravam. Mas era escondido. Imagina falar isso na mídia. Né? Imagina, a gente é preso, né? E aí, gente, como que tratar a menopausa? Qual que é a via mais segura que a gente tem hoje, que todo mundo gosta, que não tem estresse? Qual que é? Transdérmico. Então, pessoal, quer começar a fazer o tratamento? Uma via mais tranquila, transdérmico. Você pode ir pegando manejo, desde que faça, já é suficiente. E a gente tem uma molécula muito legal, gente, que muito orgulho a gente tem que ter dela, que é o Pentravan. O professor Hugo Maia ajudou a Fagron a desenvolver essa molécula. É nossa, o professor Isimar estava junto. Então, o professor Hugo Maia ajudou a Fagron, tem um grande dedo do Brasil aqui. E a absorção desse lipossoma é muito interessante em vários hormônios, testosterona, progesterona, o beta-estradiol. Tem uma grande absorção por horas. E é mundialmente conhecido, mais de 70 estudos. É uma molécula muito legal. Então, quer fazer o transdérmico? Vai no recipiente de Pentravan. Dica. Sabe onde a gente, como mulher, absorve mais o gelzinho transdérmico? Aonde? No sulco vulvar. Pede para fazer a base de Pentravan com o hormoninho que você quer trabalhar, que seja o estrogênio, que seja a gestrinona, que seja testo. Pede para ela passar e massagear entre o grande lábio e o pequeno lábio o sulco vulvar. Tem mais de 30% de absorção. Detalhe, estrogênio, quando você passa no pulso, ele não tem tanta absorção, porque o estrogênio é quanto menor o centímetro quadrado, mais profundidade de penetração com o Pentravan. Então, geralmente, a gente passa o gelzinho, a paciente faz assim, ó, né? Banho, né? É um creme, né? E aí você fala, talvez não absorve tanto, porque o gelzinho tem que fazer aqui, ó, o estrogênio, tá? Quanto menor o centímetro cúbico, maior a absorção pela molécula. Testosterona, você já consegue ter um campo maior, porque é uma molécula mais fácil de penetração pelo lipossoma. E aqui, opa, volta. Aqui. Super seguro e antialérgico, a gente consegue ter uma base. Gestrinona, pessoal, sabe como que a gente vai anotando, porque né, não tem colinha aqui. Estou com uma paciente na menopausa, comecei estrogênio e testosterona, Fabi, eu quero dar progesterona. Eu falei, amigo, convido você a usar uma progestina. Mas é menopausa, será que eu posso usar gestrinona? Deve. Dose pequenininha, deve. Protege câncer, mama, endométrio, cardiovascular, ossos, cérebro, que é feito GABAérgico. Como é que eu faço, Fabi, na menopausa? Não é a dose que a gente tem estabelecida de gelzinho ou óvulo por uma endometriótica, concorda? Então, a gente usa em torno de 40% a 50% da dose. Então, 1 miligrama
na base de Pentravan, transdérmica, no sulco vulvar, você pode usar 2 a 3 vezes por semana, dependendo da menopausada. Então, ela está lá fazendo o seu gelzinho diário de estrogênio, seu gelzinho diário de testosterona. Quer usar uma progestina para proteger? Usa a gestrinona no sulco vulvar 1 miligrama 2 vezes por semana ou a 3, a depender da clínica dela. Se ela tem dores, tem uma fibromialgia, um humor mais deprimido, a gente aumenta um pouquinho a dose. Mas, Fabi, não vai consumir o estrogênio dela? Não. O corpo é muito inteligente. A gente absorve as moléculas para fazer controle de danos. Não é porque você está dando a gestrinona para controlar o endométrio que ela vai ficar só no endométrio. Ela vai para o cérebro, ela vai para o cardiovascular, ela vai para os ossos. Ela é uma molécula pleiotrópica, porque é uma progestina. Convido vocês a ter essa experiência com a gestrinona e depois vocês me contem. Porque aí, se precisar, a gente sempre dá a rede de apoio. A ideia é ser rede de apoio, né? E aí, quais são as vantagens, pessoal? Segurança, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é a segurança. Porque o transdérmico, por mais que você aumente muita dose, ele vai ficar sempre num platô. Não é igual um injetável, que ele faz um pico e depois volta. O transdérmico, ele mantém um platô. Você pode aumentar o estrogênio para 6 miligramas. Estou chutando. Não vai passar de um platô, gente. Não consegue absorver. Ele é de segurança. Então, é para você fazer manutenção, controle. Fabi, eu estou com um caso que eu preciso ser um pouquinho mais performático. Aí você vai para o injetável, você vai para o implante, aí você começa a modular um pouquinho mais essa terapia hormonal. Mas, se for para efeitos de controle de danos, excelente. Aliás, sabe uma coisa que é legal da gente usar na via vaginal com transdérmico? Prasterona, o DEA. Vocês já usaram o DEA via vaginal? Alguém já usou? O DEA é fantástico para ressecamento íntimo, para a gente ter trofismo vaginal, para a gente ter a lubrificação. E detalhe, DEA é uma molécula imunológica, precursora dos esteroides principais, testosterona e estrogênio. Fabi, quanto que eu uso de prasterona na via vaginal? Nota aí. A gente tem uma base de 5 miligramas de Pentravan diário de prasterona, que é o DEA, DHEA. Tem pessoas que usam até a pomadinha, né, que coloca o Pentravan lá na via vaginal. Ajuda muito, porque é controle de terreno biológico e imunológico. Pela lâmina, a gente pode usar de 4 a 12 miligramas, mas a gente vê na prática clínica que 5 é uma base legal para a gente trabalhar. E aqui, falando da testosterona Pentravan, a gente consegue absorver bastante. A testosterona na pele, passando, né, igual creme de banho, absorve. No interior da coxa, absorve. O estrogênio que tem mais a sua particularidade, viu, pessoal? Então, eu acho que é uma boa via. Pergunta. Alguém prescreveu já gel de testosterona para mulher de 70 a mais? E aí, amiga, como é que foi? Ela gostou, né? Todas precisam, amigo, você tem razão. Então, é uma via de... Eu vou te contar um segredo. Faz uns 2 meses, eu recebi uma mulher de 82 anos no meu consultório. Lindíssima. Ela veio da Paraíba, ela é, acho que é da política, e ela chegou para mim e falou assim, doutor, eu vim aqui. Eu falei, tu veio de longe, hein, amiga? Ela, eu vim. Eu falei, mas o que foi? Porque eu tenho 82 anos, eu vou ser bisavó. E ninguém quer me dar uma terapia hormonal, mas eu quero, se eu tiver mais 9 anos, 10 anos de vida, eu quero poder sentar no chão com a minha bisneta e poder curtir a minha bisneta. Eu não quero perder o crescimento dela. Você faz o quê com uma janela de oportunidade dessa que está na sua frente? Nada. O que eu fiz? Prescrevi o quê? Põe um gelzinho de testosterona para ela. E ainda fui ousada, botei oxandrolona, porque ela é sarcopênica. E aí, consegui trazer para ela e ela está super bem. E detalhe, viu, gente? Ela teve câncer de intestino. E aí, no implante, porque aí a gente melhorou o terreno biológico, eu coloquei resveratrol, NAD e ocitocina. Os não hormonais no implante. E na terapia hormonal, gelzinho. Pergunta, fiz uma carta para o oncologista dela. Pergunta se o oncologista falou não. Aí ela falou assim, doutora, mesmo se ele falasse, eu vou continuar. Mas a gente tem o respaldo. Então, qual é a verdadeira janela de oportunidade que a gente tem, né? Aqui, gente, ocitocina vaginal. Vocês acharam que eu não ia falar de ocitocina? Né? Só um pouquinho. Mas a gente pode usar via vaginal com a base de Pentravan, 400 unidades via vaginal, gente. Por quê?
trofismo, aquelas pacientes que tiveram ou estão sob efeito de algum tipo de quimioterapia, radioterapia com a pelve congelada, ou mulheres que têm um pouco dessa barreira de entendimento na sexualidade, a ocitocina é muito boa. Via vaginal absorve, vai parar lá na hipófise, fique em paz que vai parar lá. E a gente melhora muito a maturação vaginal, sintomas do pH, atrofia. Então, é uma boa diquinha para vocês também. O orgasmo na mulher ele é modulado pelos neurotransmissores. DOPA, ocitocina, que é o desejo, a excitação. Não sei se eu posso te garantir, porque é muito particular da psicologia feminina. Mas, se ela conseguir levar esse neurotransmissor ao estímulo pelo desejo, consegue. É mais pela cabeça. Se tiver uma testosterona, uma deposterona jogada uma vez por mês, bicho, ela consegue. Você botar ali uma vez por mês, que é uma dose ok, uma ocitocina vaginal, meu amigo, ela vai te amar. Né? Aqui, gente, gestrinona é algo muito comum da gente prescrever, né? Então, acho que tem toda a nossa segurança, aqui falando da endometriose, mas eu sempre olho a gestrinona como uma molécula anti-inflamatória. Então, dica, como eu falei para vocês, na menopausa, 1 miligrama 2 a 3 vezes por semana no suquinho vulvar, vocês vão ver que elas vão adorar essa possibilidade de progestina na menopausa, com o estrogênio associado. E aí, gente... E os nutracêuticos para complementar esse monte de hormônio? Quem que usa? Resveratrol, né? Cúrcuma, inositol, ácido alfa-lipoico, mas tem várias moléculas novas que estão surgindo. E eu sou apaixonada por tudo que tem no cérebro. A Lisa Mosconi não sabe, mas ela tem uma pupila no Brasil. Então, tudo que é para o cérebro, gente, eu acho fantástico. E quando a gente fala de nootropics, o que é nootropics, gente? São nutrientes que nutrem os neurônios de uma forma natural. Eles são grandes estimulantes e melhoram o nosso terreno biológico cerebral. Eu estou usando esse carinha aqui, porque tudo que eu prescrevo, gente, eu testo. E eu estou usando, e eu estou gostando muito, porque o Brain Factor é um nootropic que vem de um peptídeo da seda. Olha que interessante. É uma Smart Drug. O que é isso? Uma molécula muito inteligente que consegue dar um dinamismo para o nosso cérebro. E aí, aprovado pelo FDA, gente. Olha que legal. A gente pode usar de 100 a 400 miligramas. Você pode usar 100 miligramas 2 vezes ao dia. Né? Você pode ter essa posologia. Eu uso de 150 2 vezes por dia. De manhã e depois do almoço. Porque depois do almoço a gente começa a dar uma caída, né? Aí a gente pode usar um pouquinho. Aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, ativação das áreas cerebrais para a memória, melhora a função cognitiva, proteção de dano isquêmico cerebral, placa beta-amiloide. Gente... Quem que a gente está falando? Alzheimer, função cognitiva. Então, olha que legal esse estudo. Pegaram pessoas normais, uma demência leve, uma demência severa. E trabalharam a parte do quê? Memória e função cognitiva nos idosos, com 400 miligramas por 3 semanas. Olha a resposta do antes e o depois. O depois é o cinza. Então, a gente teve uma melhora de 35% da demência severa usando o Brain Factor. Nos nossos 70 mais, por um nutracêutico. Olha esse aqui. Aprendizado e memória. Olha que legal. Pegaram quase 120 adultos entre 19 e 60 mais e usaram um placebo, 200 miligramas de Brain Factor e 400 miligramas. E fizeram um comparativo com o placebo. Obviamente que mostrou aumentar muito a memória e o aprendizado num neurotransmissor chamado acetilcolina, que é a grande base de estímulo do Brain Factor. Olha que interessante. Aumento do nível de coeficiente de inteligência e aumento da memória. Aqui, só para mostrar para vocês que uma coisa a gente vê gráfico, né? Opa. Oi. Travou? Foi. Aí. Uma coisa a gente vê gráfico, outra coisa a gente vê imagem. Então, é mais ou menos o mesmo estudo mostrando aqui. Feito por uma ressonância funcional magnética, que é essa, e aqui por uma fotoemissão de tomografia computadorizada, mostrando as regiões do cérebro de memória e aprendizado que tiveram estímulo e aumento da memória, da lógica e raciocínio pelo Brain Factor. Olha o antes e depois, que interessante. Muito legal, né? Vocês estão muito de futrica, gente. O que vocês estão achando? Alguém já usou isso aqui? Sim. Ainda mais que o Brasil só tem... O maior público é feminino, mais de 50% do Brasil é mulher, gente.
Sim, para todos nós, é adulto, né? E criança também, tá? Criança também. Então, você tem crianças com TDA, gente? Crianças que têm hiperatividade, a gente pode começar a modular o eixo de acetilcolina. E você pode começar a associar. Poxa, você pega um Brain Factor, você usa, de repente, um inositol, você pode usar, de repente, um blend de magnésio, uma ocitocina. Olha que legal. Óbvio, trabalhar o eixo de alimentação, porque o autismo tem muito eixo de controle no intestino. E a gente consegue melhorar a qualidade de vida dessas crianças, porque a gente atende as mães delas, né? Muitas vezes. Alguém já teve experiência com a androtase? Quem que usa androtase? E aí, você gosta, né, Eriquinha? Você também. Eu acho o máximo a androtase. Eu trabalho muito com terapia hormonal, e aqui eu esqueci de deixar a posologia, mas geralmente a gente trabalha com 300 miligramas de androtase, tá, pessoal? Se você começa uma terapia hormonal e essa paciente começa, eu acho que meu cabelo pode cair, ou posso ter muita acne, ou fica um pouco mais androgênica, a androtase tem um efeito de, como que fala? Finasterida. Finasterida-like. Então, de uma forma fitoterápica, ela controla os fatores androgênicos do nosso início de terapia hormonal. E é muito bacana, você pode manter por os seus 2 inícios de meses, né, da terapia hormonal. O paciente sabe com o quê, gente? SOP. Ovário policístico. Será que a autista tem muito, por ela ser androgênica, distorcida? Será que ela não tem aplicação para androtase? Tudo que tem alteração androgênica a gente pode usar. E a gente, como é um fitoterápico, eu trabalho o terreno biológico de uma forma muito inteligente, né? Vem de uma base de extrato de pólens, é muito legal. E muita parte, por exemplo, a Pinus, Pinaster, muita dermato usa, né? Dermato usa muito isso para queda de cabelo. Já viu aquelas fórmulas da dermato manipulada? Tem muito aqui, né? Espera aí, aqui. E osteoporose, gente? O que será que a gente tem de nutracêutico para a osteoporose? O que vocês prescrevem, além da terapia hormonal? Eu não quero começar com terapia hormonal, Fabi. Eu vou no cálcio. Exato. Será que é só o cálcio que pode ter um efeito carbonato de cálcio? Pode pegar a arcada dentária depois de um tempo? Da mulher na menopausa. O que a gente pode? Sabendo que a gente até 2050 será uma nação de centenários e a osteoporose, por a gente ter aumentado muito a expectativa de vida, é uma grande doença para a gente se cuidar no futuro, né? Lembrando que as mulheres na pós-menopausa que sofrem mais. Silanox. Alguém já usa Silanox? Alguém? E aí, amigo, como é que é? É legal, né? É um controle muito bacana, porque ele é uma pureza de quase 3% do silício. Então, ele consegue ter uma regeneração, uma restauração naquele tecido ósseo muito interessante. Além do mais, silício tem muitas outras funções no metabolismo, não só feminino como masculino, mas de estímulo de outras patologias. Mas ajuda muito na melhora da regeneração e aumento da densidade mineral óssea. E a gente pode usar de 150 a 600 miligramas por dia. Olha que legal. Melhora o metabolismo celular, a densidade e o colágeno. Porque a gente gosta muito do silício para quê, gente? Cabelo, né? Para colágeno. Imagina se a gente trabalhando uma pureza de quase 3%, que é 2,8%, a gente consegue chegar numa eficiência muito maior, né? E aqui mostrando um estudo com eles, mostrando que quase 1.200 homens, 1.500 mulheres, tomando esse tipo de silício, melhorando a densidade mineral óssea, colocando que é positivo o resultado em homens e mulheres na andropausa e menopausa. Então, a gente tem, pessoal, o Brasil ele é muito interessante. A gente é a nação de precursora e de grande qualidade na farmácia magistral. O que é magistral? A gente tem a possibilidade de trazer a verdadeira química da farmácia para a nossa evidência diária. Então, quando a gente tem possibilidade de manipulação, numa pureza e numa qualidade, é muito melhor. Então, trabalhar com nutracêuticos associado à nossa prescrição verdadeira é muito inteligente, porque melhora o quê? Terreno biológico. Não é só você dar terapia hormonal, não é só você fazer tal medicação, mas se você melhorar aquele terreno biológico, você tem uma possibilidade de performance maior da saúde da pessoa. E o Brasil tem esse know-how. É diferente nos Estados Unidos, que a gente chega tudo, né, encapsulado. Aí você pega uma cápsula de 500 miligramas, tem 400 de recipiente e 100 de coenzima Q10. Porque, lembrando que, quando a gente vai para os Estados Unidos, naquela época, a gente adorava entrar no Walgreens, né, naquelas farmácias, e falar, cara, é potinho, 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 potinho. Ela leva todos os potinhos, né? Melatonina, a gente compra tudo. Aí, depois, você começa a ter um pouco mais de entendimento, e você vê que os Estados Unidos é um país capitalista, né?
Aquela mesma cápsula de 500, ele poderia botar muito mais coisa para a gente ter uma proposta de saúde melhor. Então, é para estimular a compra mesmo, né? A parte da indústria de fármacos deles. A gente tem essa possibilidade e está nas nossas mãos. A gente só precisa ter essa prescrição com coerência, né? E aí, gente, para finalizar aqui com vocês, que eu estou aqui. O que verdadeiramente é uma janela de oportunidade, gente? Será que foi estudado a gente manter low doses de terapia hormonal por longo prazo? Será que existem as possibilidades de uma baixa ou eficiente dose hormonal não ter impacto na mama e doença tromboembótica? Será que as indicações que estão saindo agora pelo FDA para 2025, que é controle de fogacho, são enzimas de controle de hipotálamo para fogacho, elas vão ter impacto na doença cardiovascular e nos ossos? Todas essas janelas de oportunidade estão crescendo. O que é oportunidade pelo dicionário Aurélio? Ter a possibilidade de fazer algo. Então, qual é a verdadeira oportunidade? O que eu posso fazer, verdadeiramente falando? Por quê? A clínica é soberana. A gente tem que ter uma rede de apoio, chegar no comitê de ética e falar, cara, a gente está tendo isso com coerência. Será que a gente pode levar para a pesquisa? Tem incentivo? Ou pedir, porque a ciência muitas vezes vem da base para cima, não tem que esperar um nível de evidência A para isso. Porque a gente também, juntos, todos nós somos cientistas. Não é porque eu estou lá na Science Valley ou porque tem pesquisa, não, todos nós somos. Nós somos cientistas, pesquisadores, nós estudamos. Então, qual é a verdadeira janela de oportunidade? Ah, pode passar, pronto, volta, estou aqui. Vou continuar aqui, só para ficar bonita na foto, tá? Pode ir lá. Vou lá, continuar. Estou falando, gente. Vai lá. Ah. Pronto. Agora a gente continua. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês, para terminar? O mundo está olhando para a menopausa de uma forma que nunca se viu. A gente está falando de um dos maiores colégios trazendo o projeto que autoriza o financiamento para as agências do quê? Do Instituto Internacional de Pesquisa para a Menopausa. Porque depois daquele documentário que eu pedi para vocês assistirem, até me arrepia. Essa história é nossa, faz parte da gente. Eu falo que quando alguém chega para uma mulher e fala você não pode fazer terapia hormonal, não sabe a história da mulher que está lá por trás. Porque para eu estar trabalhando com todas vocês, nós estarmos trabalhando, foi o hormônio que me deu a liberdade de estar aqui. Porque se não fosse em 1968 o anticoncepcional sair no mercado, muitas mulheres não teriam o direito de oportunidade de sociedade profissionalizar. Porque até a década de 30 e 40 a gente não votava. Pergunta para sua avó. Conversa com os mais velhos. É a nossa história. Se você entra numa puberdade, são os hormônios que te afloram. Se você entra na sua fase adulta e você não quer ter uma gravidez indesejada, você usa da terapia hormonal para projetar carreira, para se sentir pertencente e ser pertencente a uma sociedade. Ser engravida é o hormônio. Uma caixinha nova nas mulheres. E a menopausa? É o hormônio. Então, pessoal, quando alguém fala, será mesmo que é importante a terapia hormonal para uma mulher? Se precisa dar a devida importância para a nossa história. Porque para a gente estar aqui, muita gente já brigou por nós. E continua. Porque se a gente não cuidar dessas mulheres, quem vai cuidar de nós? Contar um dado para vocês. 500 mil médicos nós somos no Brasil. 30 a 60 mil, preciso saber esse dado, gineco. 8 mil endócrinos. Mais de 60% da ginecologia e endocrinologia no Brasil são mulheres. E como é que a gente vive sob uma ótica de um tabu? Não faz sentido. Né? E olha aqui, a menopausa afeta 100% das mulheres que vivem até o final da vida. Olha quem está falando. A Sociedade Principal de Saúde e Pesquisa no Mundo Feminino. A América perdeu o rumo da pesquisa sobre a menopausa. É a hora de voltar para os trilhos. Instituto Internacional de Pesquisa só recebia 0,03% de investimento na menopausa no mundo. Vocês têm noção disso? Olha o nosso investimento para a menopausa, baixíssimo. Olha para Alzheimer, 81 em comparação a 7. 81. Olha as doenças osteoarticulares, 16. Olha a osteoporose, 80.
Mas a base principal nunca se foi pesquisada. Mas se está se olhando agora. Por quê? Porque a gente precisa entender que, se a gente não controlar danos para o futuro, nós não estamos preparados para receber o que vem pela frente. Como médicos e profissionais da saúde, como é que a gente vai lidar? Qual é o valor verdadeiro da nossa prescrição médica para o futuro? Não é só controlar os danos. Hoje, a gente vai ter que olhar para o paciente, usar da anatomia, ouvir mais e ser mais assertivo em condutas. Porque nós somos pacientes também. E quantas vezes nós somos vulneráveis? E a gente precisa de ajuda, né? E aqui, gente, eu vou passar para vocês, arrumando meu fio aqui, um manifesto que o ano passado, esse ano, a gente criou um movimento que chama My Pausa, Minha Pausa, Meu Momento, um movimento de pertencimento na mulher madura, em todas as vias, principalmente no aumento do nível de consciência do público, porque a mulher muitas vezes não sabe. E ela está no psiquiatra várias vezes, está no ortopedista várias vezes, e a gente pode ter a doutrina da origem de muitas comorbidades e controle disso. Não estou falando que as outras áreas não são importantes, mas juntos nós somos mais fortes, gentis e humanos, e isso gera multiplicação. Então, a saúde feminina, para quem trabalha com ela, está nas nossas mãos. É de autonomia nossa pegar isso de volta e trazer isso como dar a importância. E a MyPausa tem esse projeto. Dentro da ciência, com a Science Valley, a mesma coisa que a gente está fazendo, que eles estão fazendo no Reino Unido, a gente está espelhando para o Brasil. Quarta-feira dessa semana, a MyPausa bateu no Ministério da Saúde. E a gente vai começar a abrir campo para a terapia hormonal dentro da saúde pública no Brasil. E detalhe, não é só com gelzinho, não é só com várias coisas. Abriu-se campo para muitas outras oportunidades. E a gente vai mudar as diretrizes no início, agora para 2030, de muita coisa. A menopausa começa no cérebro e com 40 anos. E a gente precisa de uma rede de apoio para que a gente possa juntos fazer a política de saúde pública verdadeira e ter embasamento. Porque muitas vezes eu escuto, Fabi, mas eu prescrevo bonitinho, mas o colega vai lá e me apurrinha. O outro colega, que não sabe muito do que está falando, vai lá e me apurrinha. Mas, a partir do momento que você traz essa autonomia para você, começa seu trabalho de uma forma mais assertiva, você vai criando essa segurança e autonomia. Vocês acham que foi fácil? São 10 anos que eu trabalho com terapia hormonal. Foi fácil? Eu fui cortada do meu mestrado da Santa Casa de São Paulo porque eu estava com o professor Osimar Coutinho. Eles me tiraram do mestrado porque falaram, você está trabalhando com algo que não é validado pela ciência. Ou eu escolhia ficar lá, ou ir com ele. Eu fiz uma escolha. Porque me salvou, tirou a minha vida de internação. Mas não foi fácil. Mas quanto mais se tem autonomia, e a gente vai fazendo rede de apoio, a gente consegue superar, porque está nas nossas mãos, e a gente não pode perder isso. Menopausa. O caos do feminino em 2030. Um bilhão de mulheres na menopausa. 47 milhões de novas mulheres a cada ano. Mais de 30 milhões de menopausadas no Brasil. 2030. Desafiar o pensamento tradicional. 500 mil mulheres reduziram sua jornada de trabalho em quase 12 horas por sintomas agudos da menopausa. 8 em cada 10 mulheres sofrem de insônia crônica. 8 em cada 10 mulheres desenvolvem depressão e ansiedade. 5 em cada 10 mulheres em uso de psicotrópicos. Recorde de suicídio na perimenopausa por desequilíbrio hormonal. Menpause. A pausa do homem para entender uma mulher. A terapia hormonal não foi nem prescrita e nem ensinada aos médicos. 500 mil médicos no Brasil, 30 mil ginecologistas, 60% médicas mulheres, 8 mil endocrinologistas, 70,3% médicas mulheres. As profissões mais femininas são as que vivem sob a ótica de um tabu. Se não cuidarmos dessas mulheres, quem vai cuidar de nós?
A medicina esqueceu da menopausa. As mulheres foram ensinadas a temer seus hormônios e a duvidar dos seus cérebros. Você não está sozinha. Terapia hormonal. O que verdadeiramente é uma janela de oportunidades. A prevenção começa antes do caos. Qual o peso da sua prescrição médica para impactar o futuro? Juro solenemente cuidar da humanidade. E você, o que tem feito? A revolução da menopausa começa agora. E é isso, pessoal. Porque é real o que está para acontecer. 2030 é a verdadeira pandemia em todas as áreas da saúde global, tanto gineco, endócrino, uro, todas as áreas. Medicina está aqui para fazer a diferença, mas o que verdadeiramente a gente está prescrevendo? Se a gente bater o recorde de uma nação ansiosa e a quarta nação depressiva no mundo? O que a gente pode fazer para impactar um futuro? E lembrando, juntos, nós somos muito mais fortes, gentis e humanos, porque isso é rede de apoio e gera multiplicação para quem vai sair daqui e, na semana seguinte, ter prescrições que podem impactar, ou pelo menos um entendimento do nível de consciência maior. E a nossa prescrição é o quê? Juramos cuidar da humanidade. E o que verdadeiramente a gente tem feito? Só controlar danos ou impactar um futuro? Obrigada.